Bem-vindo novamente a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Olá novamente. Dessa vez para a parte 2, certo? Sim, continuando da onde paramos no episódio anterior. Então vamos começar com uma oração. Querido Pai Celeste, mais uma vez, te rogamos que estejas conosco e nos ajude nessa apresentação, para que possamos discernir o que o Espírito queira nos transmitir e iluminar. Abençoa essa conversa, em nome de Jesus. Amém. Ok, Movimentos Proféticos, parte 2. Sim, eu achava que conseguiríamos fazer em uma só parte, mas acho que as pessoas se cansariam se nos delongássemos mais. Bom, no programa anterior, falamos sobre o lado político e de como tudo está conectado. Nós mencionamos que é interessante como que em todas essas áreas há pessoas de fé específicas conectadas a sociedades secretas que estão trabalhando juntas. Então, vamos continuar. Sim, para relembrar a conexão de volta ao lado político, pensei em assistirmos um discurso de Mike Pompeo. Ele falou recentemente sobre liberdade religiosa em Roma. Embora é interessante que o Papa tenha se recusado a vê-lo, claro, estamos em um jogo político da dialética e pontos de vista ideológicos, mas seja como for, o que está sendo dito é um fato interessante. O que eu também acho importante é como o lado político está exigindo a aceitação das ideias e os princípios católicos romanos. E como o catolicismo romano é retratado sobre uma luz muito positiva. E como os heróis católicos romanos são exaltados como muito maravilhosos. Vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer. Muitos de vocês sabem que quando eu estive aqui no ano passado, eu me demorei no assunto da liberdade religiosa e foi importante para mim comparecer este ano porque a missão de defender a dignidade humana e a liberdade religiosa em particular permanece no centro da política externa dos Estados Unidos. Esse é um valor central do experimento americano. Para os nossos fundadores, a liberdade religiosa era um direito absolutamente essencial da humanidade, um pilar da nossa fundação. Na verdade, eu diria que ela é parte integrante daquilo que o Papa João Paulo II descreveu como o anseio universal pela liberdade em seu discurso para a ONU em 95. No entanto, em nenhum lugar a liberdade religiosa está sendo mais atacada hoje do que na China. E isso porque, como acontece em todo regime comunista, o Partido Comunista Chinês se considera a autoridade moral final. Esse partido, cada vez mais repressivo e assustado com sua própria falta de legitimidade democrática, trabalha dia e noite para apagar a lâmpada da liberdade, especialmente a liberdade religiosa, em uma escala terrível. Eu falei um pouco sobre esse assunto no ano passado, e na ocasião eu destaquei especialmente os muçulmanos uigures de Xinjiang. Mas eles não são as únicas vítimas. O Partido Comunista Chinês tem atacado todas as comunidades religiosas da China. Igrejas protestantes domésticas, budistas tibetanos, devotos do Falun Gong e muito mais. Nem é claro os católicos foram poupados desta onda de repressão. As igrejas e santuários católicos foram profanados e destruídos. Bispos católicos como Agostinho e Coitai foram presos, assim como padres e leigos. E líderes leigos católicos do movimento de direitos humanos, principalmente em Hong Kong, foram presos. As autoridades ordenam que os residentes substituam as imagens de Jesus pelas do presidente Mao e do secretário-geral Xi Jinping. Todos esses crentes são herdeiros daqueles que o Papa João Paulo celebrou em seu discurso à ONU. Aqueles que correram risco da liberdade, pedindo para ter um lugar na vida social, política e econômica que fosse compatível com sua dignidade como seres humanos livres. Devemos apoiar aqueles que demandam liberdades em nosso tempo, como fez o padre Lichtenberg. Mas por tudo o que os Estados-nação podem fazer, em última análise, nossos esforços são limitados pelas realidades da política mundial. Os países, às vezes, devem fazer concessões para promover bons fins, os líderes vêm e vão, e, de fato, as prioridades mudam. A igreja está numa posição diferente.
Considerações terrenas não devem desencorajar posturas de princípios baseados em verdades eternas. E como mostra a história, os católicos muitas vezes implantaram seus princípios em glorioso serviço à dignidade humana. O filósofo católico francês Jacques Maritain ajudou a lançar a base intelectual para a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Na sequência do Concílio Vaticano II, na década de 60, os bispos da Polônia e da Alemanha Ocidental abriram caminho para a reconciliação entre seus países. E todo estudioso sério da Guerra Fria agora reconhece que o Papa João Paulo II desempenhou um papel central no início da Revolução de Consciência que derrubou a Cortina de Ferro. João Paulo II também era destemido. Ele desafiou o autoritarismo da América Latina e ajudou a inspirar a transição democrática. O Papa Emérito Bento XVI descreveu a liberdade religiosa como um elemento essencial de um Estado constitucional e, de fato, o teste decisivo para o respeito a todos os direitos humanos. E assim como o Papa Bento XVI, o Papa Francisco falou com eloquência sobre a ecologia humana, essencial para sociedades decentes. Esses exemplos notáveis de ação cristã pela liberdade, justiça e dignidade humana envergonham aqueles que estão tentando tirar a fé de todos os lugares públicos. O Papa Francisco exortou a Igreja a estar permanentemente em estado de missão. Essa é uma esperança que ressoa com a deste protestante evangélico, que acredita, como o Santo Padre, que aqueles de nós que receberam o dom da fé cristã têm a obrigação de fazer o nosso melhor para abençoar os outros. Ser uma igreja permanentemente em estado de missão tem muitos significados. Certamente um deles é ser igreja permanentemente em defesa dos direitos humanos básicos, uma igreja permanentemente em oposição aos regimes tirânicos, uma igreja permanentemente empenhada em apoiar aqueles que desejam correr o risco da liberdade, de que falou o Papa João Paulo II, sobretudo onde a liberdade religiosa é negada, ou limitada, ou mesmo esmagada. Como cristãos, todos sabemos que vivemos em um mundo caído. Isso significa que aqueles que são responsáveis pelo bem comum às vezes devem lidar com homens ímpios e, na verdade, com regimes ímpios também. Mas ao fazê-lo, os estadistas que representam as democracias nunca devem perder de vista as verdades morais e a dignidade humana que tornam a própria democracia possível. O mesmo deve acontecer com os líderes religiosos. Os líderes religiosos devem compreender que ser sal e luz muitas vezes significa exercer um testemunho moral ousado. E esse chamado ao testemunho se estende a todas as religiões, não apenas aos cristãos e católicos. É para líderes de todas as religiões, em todos os níveis. É minha esperança fervorosa que os líderes muçulmanos falem pelos uigures e outros muçulmanos oprimidos na China, incluindo os cazaques étnicos e os kirguizes. Os líderes judeus também devem defender a comunidade judaica, cada vez menor no Iêmen. Os líderes cristãos têm a obrigação de falar em nome de seus irmãos e irmãs no Iraque, na Coreia do Norte e em Cuba. Eu apelo a todos os líderes religiosos para que encontrem coragem para enfrentar a perseguição religiosa contra suas próprias comunidades, assim como o padre Lichtenberg fez com os membros de outras religiões. Todo homem e mulher de fé é chamado a exercer um testemunho moral contra a perseguição dos crentes. Na verdade, estamos aqui hoje para falar sobre liberdade religiosa. O próprio futuro da liberdade religiosa depende desses atos de testemunho moral. Já faz cerca de 20 anos, nesta mesma semana, que o Papa João Paulo II canonizou 87 crentes chineses e 33 missionários europeus mortos na China antes que o atual regime comunista tomasse o poder. Na ocasião, ele disse o seguinte: a Igreja pretende apenas reconhecer que aqueles mártires são um exemplo de coragem e consistência para todos nós e que honram o nobre povo chinês. Homens e mulheres corajosos, em todo o mundo, correndo aquele risco da liberdade, continuam a lutar pelo respeito ao seu direito de culto, porque a sua consciência o exige. O Papa João Paulo II testemunhou o sofrimento de seu rebanho e desafiou a tirania. Ao fazer isso, ele demonstrou como a Santa Sé pode mover o nosso mundo em uma direção mais humana, como quase nenhuma outra instituição. Que a Igreja e todos aqueles que sabem que devemos prestar contas a Deus sejam tão ousados em nosso tempo. Que todos sejamos tão ousados em nosso tempo. Mostramos um trecho bem longo, mas permita-me ir à minha Bíblia.
e ler Apocalipse capítulo 13. Verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Temos aqui o secretário do Estado dos Estados Unidos, uma nação protestante. E ele fala como um bispo católico em um concílio ecumênico e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Não disse ele no final que a Santa Sé é quem tem a capacidade de trazer o mundo A moralidade. a moralidade em linha com as metas, cuja ferida mortal foi curada? Eu estou impressionado com o cumprimento das profecias. E isso é apenas o começo. Temos aqui o principal estadista dos Estados Unidos da América, em termos de representar a mensagem para as outras nações, que é o que faz o secretário de Estado. E ele está falando na embaixada da Santa Sé. E está erguendo o catolicismo como a resposta aos problemas do mundo. Mencionou João Paulo II, o que ele fez, Bento, Francisco, tudo do sistema católico romano. E está exibindo o sistema católico romano como um herói no cenário da Segunda Guerra Mundial, como o que aconteceu naquele regime, negligenciando totalmente os headlines, que eram caminhos de fuga, nas quais o papado, por meio desses caminhos de fuga, permitiu que todos aqueles elementos nazistas escapassem e se restabelecessem na América do Sul e em outras nações. É impressionante quando um lado desse contexto histórico é retratado. Mas, sem dúvida, o que ele está retratando aqui, e trata-se de um jogo diplomático muito inteligente. Lembra que o papado, ou o Papa Francisco, não quis vê-lo, mas ele está agindo como um porta-voz para eles. Mas deve parecer como se não fosse. Isso é o que há de melhor na dialética hegeliana. Sim, acho que a razão, pelo que pude ver, e que o Papa Francisco não quis vê-lo, é porque eles estão em negociação com a China. Com certeza. É um jogo muito delicado, não é mesmo? Mas até onde vai esse movimento de igreja e Estado? Só para recordar nossos telespectadores, quando a Igreja Católica Romana fala sobre liberdade religiosa, é a nossa liberdade religiosa de servir ao bem comum ditado por Roma. É a Santa Sé que deve ditar a moralidade. É interessante que ele também mencionou que o Papa João Paulo II canonizou diversos chineses, demonstrando que a Igreja é quem está mostrando a direção para onde devem seguir. Conforme dissemos em um de nossos programas anteriores, esse conflito entre a China e os Estados Unidos é fascinante. A escalada militar e todas essas coisas. Mas, como disse Donald Trump, não queremos sangue na terra, não queremos guerra. Mas lembrem-se, os Estados Unidos têm a capacidade de falar como um dragão e forçar o mundo à conformidade com os ditames da Santa Sé. Sim, e também interessante que você também mencionou no passado que a China é contrária ao rei do norte. Ela é o rei do sul. E aqui temos o reino do norte recomendando que a China faça parte do rei do norte, para se tornar parte do sistema, para se render ao rei do norte. Outra coisa interessante é que é sempre uma mescla de judaísmo e cristianismo. A cultura judaica cristã. E veremos isso nos próximos vídeos que vamos mostrar.
Mas nosso ponto é mostrar que o cenário profético está se desdobrando no ritmo jamais visto antes. Ora, é interessante, ao discutirmos o fato de que o Papa Francisco não querer ver Mike Pompeo, pois estão jogando um jogo diplomático. Também tem esse desafio dentro da Igreja Católica Romana, como o lado liberal contra o lado conservador. Precisamos nos perguntar, será que o diabo está dividido contra si mesmo? Claro que não, não é mesmo? Ele não está dividido contra ele mesmo. Então, qual é o propósito de se ter esse jogo? É interessante que, quer estejamos falando da esquerda, quer da direita, eles estão fomentando os alvos do Papa. Pompeu está fomentando os alvos do Papa Francisco ao dizer que ele foi maravilhoso ao considerar o que aconteceu. Temos também o lado conservador. O Washington Times relata que o arcebispo Vigano diz que Trump enfrenta um desafio bíblico contra forças demoníacas da nova ordem mundial. Então tem esse jogo debaixo dos panos também acontecendo, essa alternância de poder. O arcebispo Carlo Maria Vigano disse que as eleições presidenciais de 2020 apresenta aos americanos um desafio bíblico contra as forças demoníacas do estado profundo e contra a nova ordem mundial. Já dissemos no episódio anterior que o rei do norte e o rei do sul se sentam na mesma mesa, e o que vemos é, na verdade, o que deveríamos ver. As eleições presidenciais em novembro representam um desafio monumental, um desafio bíblico, cujo resultado será decisivo não apenas para os Estados Unidos da América, mas para todo o mundo, escreveu em uma carta oferecida, mas não lida, ao Café da Manhã Nacional de Oração Católica na quarta-feira. É necessário que todos vocês, católicos da América, estejam bem cientes do papel que a providência projetou confiar ao presidente e que estejam cientes da batalha extraordinária que ele está preparado para combater contra as forças demoníacas do estado profundo e da nova ordem mundial, disse o líder religioso. Estou ao seu lado, orando fervorosamente em conjunto com milhões de católicos e com todas as pessoas de boa vontade por todo o mundo. Trata-se de uma declaração bem recheada. Boa vontade significa estar em harmonia com o bem comum, não é? O arcebispo também afirmou que o Sr. Trump é o maior defensor dos valores supremos da civilização cristã, de vida, desde a concepção até a morte natural. Essa questão do aborto está muito proeminente nas eleições e também na moralidade religiosa. Da família natural composta de um homem e de uma mulher e filhos. A escolha para o Supremo Tribunal é claramente um exemplo supremo disso. E de amor pela terra natal, uma nação sob Deus. Então, dentro do catolicismo, temos essas duas opiniões. Essa é a dialética hegeliana, julgar um contra o outro, aguçando finalmente uma síntese na mente das pessoas, porque a alternativa é o caos. Ele falou sobre as raízes da divergência do Vaticano II e de como Francisco foi escolhido para revolucionar a Igreja. O que ele está realmente dizendo é que o Vaticano II, que abriu as portas para que outras denominações voltem ao aprisco, foi um erro. Só quando enfrentarmos os erros que começaram com o Concílio Vaticano II, explica o arcebispo, poderemos enfrentar nossa crise atual. Quem quer que deseje ser salvo, antes de todas as coisas, é necessário que detenha a fé católica. Essa é a visão de um extremo, certo? Pois ao menos que alguém tenha mantido essa fé de maneira integral e consagrada, sem dúvida perecerá eternamente.
Ora, essa é a visão do catolicismo da Idade Média. Temos também a visão ultraliberal e, de algum modo, temos que encontrar uma síntese, algo no que podemos concordar. Temos essa extrema-direita, ou melhor, essa visão extremamente conservadora e a visão extremamente liberal que você mencionou. Mas agora Temos que buscar por uma síntese e temos que unir os judeus e os cristãos. Temos que unir os cristãos liberais e conservadores. Deve haver algo que satisfaça a todos eles. sim, até mesmo os católicos e protestantes precisam se unir. E é interessante que Daniel nos diz, na palavra de Deus, que a música vai desempenhar um papel importante. E é óbvio que o show e a teatralidade por trás disso, que trabalha na mente, no coração e na emoção, tudo isso vai ser muito importante. Vejamos exatamente como isso vai se desdobrar. Temos que analisar a teologia das principais personalidades em sua tentativa de casar todos esses sistemas religiosos. No Washington National Mall, houve um movimento para levar a religião ao declínio, que se chamou O Retorno, e foi organizado por Jonathan Cahn, um judeu messiânico, não é? Ele é um rabi que se tornou cristão, então agora é um judeu messiânico. Mas ainda é um rabi. Então, o mundo evangélico e o mundo judaico estão combinando como uma unidade, não é? Aparentemente, o que aconteceu no National Mall foi visto por milhões de pessoas, mesmo em Israel. Mas temos que analisar a teologia de Jonathan Cahn para entender para onde estamos indo e de onde viemos. Precisamos nos fazer a seguinte pergunta: essa teologia é bíblica? Então, nós vamos rodar um vídeo onde Jonathan Cahn está tratando das suas crenças religiosas e como ele vê o plano de jogo para o cenário do tempo do fim. E diz que depois que o Messias viesse, ele iria morrer e que Jerusalém seria destruída. Mas aí o texto diz isto: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Ok, então do que está falando? O povo do príncipe que há de vir destruirá Jerusalém, a cidade, e o santuário, o templo. Bom, nós sabemos quem fez isso. Quem fez isso? Os romanos fizeram isso. Então, o que a Bíblia diz bem aqui em Daniel é que quem vier a destruir essa cidade e quem vier a destruir esse templo, um governante, que será parte desse grupo de alguma maneira, virá para a última semana. E quem é esse? Esse é o anticristo. Ele estará ligado ao Império Romano. Está bem aqui, em Daniel. Então ele virá e daí o texto vai além disso. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, ou seja, a abominação da desolação. E isso até a consumação. Então, o que tudo isso quer dizer? Isso é uma coisinha que aponta para todo o cenário do tempo do fim. O anticristo virá, ele fará uma aliança por uma semana, ou seja, 7 anos, o período de 7 anos que falta, o negócio da Shemitah que faltava, um período de 7 anos, e ele fará uma aliança, e então haverá um templo reconstruído, porque diz que haverá um sacrifício, então o templo tem de ser reconstruído, só por isso. E depois, o que mais em Jerusalém? Então, Jerusalém vai estar de volta, o templo vai estar de volta, e o anticristo vai lá fazer uma aliança. E aí diz que na metade da semana, ele irá causar... As palavras abominação e desolação estão ali. Ok, então, o que é a metade da semana? Quanto é 7 dividido por 2? 7 dividido por 2 dá 3,5. 3,5 é incrivelmente profético. Tudo vem daí. 3 anos e meio, tudo. As duas testemunhas, tudo a ver com os 3 anos e meio. Vem tudo de Daniel, tudo vem daí.
É isso que prepara todo o cenário para o fim dos tempos. E o interessante aqui agora, veja só, toda esta profecia está ligada à primeira vinda do Messias e começa com uma proclamação por parte de um líder mundial a respeito de Jerusalém. Então, se a primeira vinda do Messias é preparada por uma proclamação de um líder mundial a respeito de Jerusalém, e se a segunda vinda do Messias também estiver ligada à proclamação de um líder mundial a respeito de Jerusalém, como Donald Trump? Quero dizer, isso acabou de acontecer. Ele é mais um. É aí que estamos. Porque Ciro foi o primeiro. Sim, e agora nós estamos falando de outro Ciro, mas para entender a importância disso, a profecia inteira sobre as 70 semanas tem seu ponto de partida em um líder mundial fazendo uma proclamação a respeito de Jerusalém. Ou seja, isso é algo muito importante. Donald Trump está em uma moeda com Ciro. Então, aqui estamos nós, com um presidente que os judeus, eles estão pedindo ao Trump e o fazem publicamente dizendo: nos ajude a reconstruir o templo. E como um cristão gentio, um seguidor gentio de Jesus, enquanto eu crescia, eu pensava que o Yom Kippur, Rosh Hashanah, a festa dos tabernáculos não tinham significado algum para mim. Mas eu realmente acredito, senhores, nestes tempos proféticos. Para um tempo como este, Deus está como que retirando as escamas dos nossos olhos, como gentios, e nos mostrando as raízes judaicas da nossa fé e reavivando as festas de outono. É maravilhoso de ver. Nós estamos nos dias que se conectam com as festas de outono e a grande colheita, a colheita do tempo do fim, e o rei está vindo. É um dia misterioso chamado Shemini, minha pronúncia está certa? Shemini Atzeret. Sim, as pessoas não sabem disso, mas se você observar, é dito que esse é o dia misterioso. É o último dia, e é um dia de mistério. Ali diz, vocês devem celebrar por 7 dias, e no 8º dia... Mas peraí, primeiro diz que são 7 dias, depois fala do 8º? Do que se trata o número 8? A Bíblia não fala muito sobre ele, só diz para fazer algo, e é um dia misterioso. 7 é o número da conclusão. O que é o 8? 8 é o que acontece depois do fim. 7 é o fim, 8 é o que acontece depois do fim. Shemini Atzeret significa o ajuntamento do 8º dia. É o dia em que eles enrolam os pergaminhos antigos e abrem o pergaminho novo. É também o dia em que se retira o sucá. E o que isso quer dizer? Bem, se você ler o final do Apocalipse, o que acontece? O Senhor irá fazer uma celebração na Terra por 1000 anos. E no final diz que Deus enrola tudo como se fosse um pergaminho. E há novos céus e novas... Então, a eternidade. A última festa ou celebração dos hebreus é a eternidade. É o infinito, dura para sempre. Houve um evento bastante profético que aconteceu contigo e que estava ligado à festa das trombetas, que é Rosh Hashanah. Você pode nos contar mais sobre isso? Sim, e há várias pessoas que perguntam, onde está a festa das trombetas no Novo Testamento? Sempre que você lê sobre as trombetas, quando você lê sobre o fim, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, a trombeta soará e eles serão reunidos, a trombeta soará e o rei virá, está tudo ali, no fim. Isso foi 2 anos antes do 11 de setembro. Veja, as trombetas são uma espécie de aviso. Elas dizem, se prepare, porque você irá se encontrar com Deus. Na verdade, é chamado de o dia do juízo. Então, se prepare, você tem 10 dias e terá de responder a Deus os seus pecados. Então, é um alerta. A trombeta também é um alerta do juízo. Eu fui guiado para a Estátua da Liberdade 2 anos antes do atentado de 11 de setembro, com outros crentes, e nós fomos lá porque havia uma sensação em espírito de que um ataque terrorista estava vindo à cidade de Nova York. E nós estávamos orando, que algo estava vindo, e eu tinha uma trombeta, e eu toquei a trombeta. Nós tocamos juntos e tiramos uma foto. E na foto a trombeta aparece marcando exatamente o World Trade Center, o lugar onde tudo iria começar. E o momento também foi filmado, e nós vimos no vídeo um avião fazendo o mesmo percurso até a torre. Era como um prenúncio. E o dia em que tudo isso aconteceu era o dia da festa das trombetas, que nos diz, preparem-se, preparem-se, porque o juízo está vindo, façam paz com Deus. Bem, se isso não foi fascinante, então não sei o que é. O que temos aqui é um panorama futurista, onde o futurismo está sendo trazido à tona. E o que ele está ensinando é uma teologia jesuíta. E temos uma mescla de festas, dessas festas judaicas em especial, das trombetas, da expiação, tudo isso ali inserido. E é interessante que o Vaticano II determinou que, a fim de conectar as religiões,
isso é exatamente o que o cristianismo deveria fazer. Isso também está sendo determinado pelo Vaticano II, que isso deve desempenhar um papel importante. E tem também a música. O Vaticano II também determinou que a música deve desempenhar um papel importante. Temos que voltar ao básico, onde tudo começou. O mundo protestante declarou claramente quem é o anticristo. E quando vamos ao livro de Daniel, e vemos no capítulo 9 do livro de Daniel, ali temos uma profecia onde esse homem pegou parte dessa profecia, a última semana, e a jogou para o futuro. E ele está falando sobre o Messias e o anticristo. O que ele está ensinando é doutrina jesuíta, não é bíblica. Não quero entrar em detalhes. Talvez você possa colocar um link sobre as palestras que já temos sobre a profecia das 70 semanas, para que as pessoas possam analisá-la passo a passo. Mas, só a título de esclarecimento, vamos analisá-la resumidamente. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Ora, o decreto de Ciro e o decreto de Dario, ou Dário, como os americanos diriam, só diziam respeito ao templo. O decreto de Atarxerxes dizia respeito à completa independência política novamente. Então, este tem a ver com Jerusalém como um todo. Esse decreto foi emitido em 457 a.C. Continuando, desde a saída da ordem para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, e agora ele explica, haverá 7 semanas. 7 vezes 7 é 49. 49 anos e 72 semanas. Ele destrincha isso em 2 compartimentos. A primeira parte refere-se à construção do templo e sua restauração. E as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas será cortado o Messias. Em outras palavras, o Messias vai morrer. Isso prediz a morte de Jesus Cristo, mas não para si mesmo. Então, por quem ele foi cortado? Por mim e por você, certo? E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso está se referindo a Roma. Roma veio para destruir a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. É aqui onde eles se confundem, porque pegam a última parte dessa profecia e a jogam para o futuro. Isso vem da pena dos jesuítas, pois o preterismo e o futurismo são ambos ideologia jesuíta. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Agora está descrevendo Jesus Cristo, que vai confirmar a aliança com muitos por uma semana. Estamos falando do último período de 7 anos, com relação a esta profecia. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio dentro dessa profecia, na metade dessa última semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Eles fazem ele, o anticristo. Mas isso está escrito como uma quiasma. O interessante é que quando fazemos disso o anticristo, então temos que inventar uma teologia do tipo, deve haver um templo. Esse templo deve ter um sistema sacrificial, e esse sistema sacrificial deve ser profanado. Mas essa profecia aqui fala do Messias, e não dá para separar essa última semana. Então temos que ler da seguinte maneira, e ele, o Messias, firmará aliança com muitos por uma semana. É o período de 7 anos que resta dessa profecia.
Por quanto tempo? Quanto tempo ainda há para vocês, como nação, como um povo, falando acerca da nação judaica? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então a semana final, 3 anos e meio, chega até a crucificação. Foi quando Jesus fez cessar o sistema sacrificial. Jesus fez cessar, e não algum anticristo do futuro. Jesus fez cessar o sistema sacrificial, porque o tipo se encontrou com o antítipo. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Agora temos um contraste com outro que entra em cena. Essa é a estrutura quiástica. Agora estamos falando de Roma vindo para assolar o templo e Jerusalém, o sistema. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, no meio da semana, ele coloca um fim no serviço sacrificial e ainda restam 3 dias e meio, e isso representa 3 anos e meio. E o que acontece nos 3 anos e meio depois? Eles apedrejam Estevão. E quando Estevão é apedrejado, o evangelho foi para os gentios. Em outras palavras, o tempo para os judeus como nação, para serem os arautos do evangelho, chegou ao fim. Mas eles misturam tudo e fazem desse um anticristo do futuro. Então, isso não é uma doutrina bíblica. Agora trazem todas as festas, e agora ficam analisando o que acontece nesses diversos dias de festas, e ficamos tentando encaixá-lo num evento 11 de setembro, e outro evento ali, uma guerra aqui, outro evento ali, qualquer coisa serve. E também aquela pessoa mencionou que os judeus solicitaram que Trump os ajudassem a reconstruir o templo. Exatamente porque eles têm que cumprir essa profecia, de acordo com eles, mas, de fato, eles vão cumprir uma profecia jesuíta e não uma profecia bíblica. Agora, com relação à nossa interpretação profética, sabemos que a igreja e o Estado devem se unir. Então, deve haver uma mostra para que as pessoas se acostumem com a ideia e possam internalizar essa visão, essa teologia, por assim dizer. Ora, nessa ocasião em particular, onde tiveram uma marcha de oração, tiveram políticos ali, Mike Pence estava lá, e ele deu um discurso tremendo sobre como todo mundo deve se unir e trabalhar juntos para fomentar os alvos contra essa ideologia esquerdista e separatista. Paula White estava lá, Franklin Graham estava lá. E é claro, todo esse programa chamado Return foi organizado por Jonathan Cahn, com suas visões religiosas que acabamos de analisar. Então vamos agora dar uma olhada na primeira, onde Franklin Graham apresenta as questões. Isso é uma surpresa. Nós temos o vice-presidente dos Estados Unidos da América, a segunda-dama, Karen Pence, e eu gostaria que o vice-presidente Mike Pence nos dissesse umas palavras hoje, o que quer que seja que Deus tenha colocado no seu coração. É uma honra hoje estar aqui nessa marcha de oração em Washington. Nós queremos estar aqui para dar suporte a vocês. Mas também eu quis estar aqui para estender as saudações e o agradecimento de um líder que tem sido um campeão para as pessoas de fé, pela vida e pela liberdade religiosa. Então me permita trazer as saudações e os agradecimentos do 45º presidente dos Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump tem observado muitas vezes que a América é uma nação de crentes. E vocês provaram isso hoje outra vez. Orem por todos os nossos juízes da Suprema Corte, incluindo a mulher notável que o presidente indicará para ocupar o lugar na Suprema Corte mais tarde hoje.
Eu quero orar por eles hoje. Estou tão agradecido. Eu vou começar e depois que eu orar, Paula White vai vir aqui e ela tem sido um instrumento na formação de uma equipe de liderança religiosa em torno do presidente. E depois o pastor Greg Laurie, de Riverside, Califórnia. Nos arrependemos do nosso pecado. Nos arrependemos dos pecados dos nossos antepassados, Deus. Pedimos para que a graça e a misericórdia de Jesus nos cubra. Fale ao presidente Trump por sonhos e visões, ó Deus. Te peço para que fale para ele claramente, pela voz do Espírito, Senhor. Que seus ouvidos estejam surdos para qualquer voz que não seja sua. Mas qualquer coisa que venha de ti, que seu coração esteja aberto e receptivo. Dê a ele uma força supernatural, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, Deus. O que é importante nisso, é claro, um princípio protestante é que a palavra de Deus deve ser nosso guia. Ao nos abrirmos para sonhos, visões, tudo isso, essas coisas têm o seu lugar, contanto que esteja em harmonia com a palavra de Deus. Mas ser guiado por eles é algo muito, muito perigoso. É por isso que Deus nos deu sua palavra e todo espírito deve ser testado pela palavra. Também é interessante agora com Mike Pence, enquanto dava o seu discurso, dá para ver a igreja e o Estado Se unindo. Eles estão se unindo. Não tem separação. E falam o tempo todo disso. Foi como William Barr disse no episódio anterior. Foi um mal-entendido de que igreja e Estado não significa dizer que a religião está fora do Estado. Exatamente. Então, isso está acontecendo no National Mall de Washington. Também é interessante dizer que o Mall de Washington é um dos estados independente dentro de um estado, não é? Você tem uma palestra sobre isso. Na verdade, é um território jesuíta. Se pensarmos bem, Sim, se pensarmos bem, a terra de Maria. a terra de Maria. Então agora, essa marcha de oração foi mais cedo, pela manhã, e finalmente o return aconteceu um pouco depois. Mas havia vários oradores e pregadores, muita gente unidas ali. Ok, vamos dar uma olhada sobre o que aconteceu aqui. Acho que teremos que analisar pouco a pouco, porque Foi difícil de editar, porque estamos falando de 12 horas de evento. Então, para mostrar o que está culminando, teremos um vídeo um pouco longo. Ok, vamos analisar isso pouco a pouco. Para a nossa nação, então para o mundo, então para o avivamento do tempo do fim, do qual as Escrituras falam. Viemos aqui porque fomos chamados para vir aqui, e reunimos todos porque fomos designados para fazer isso, pois esta é uma reunião designada, no local designado, na hora designada, pela mão de Deus. E esta é a palavra dada há mais de 2.500 anos que ordena como a Sagrada Assembleia de Deus deve começar. Tikul shofar bi betzion kadshuton kiro adsaran. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. É assim que a assembleia solene ou sagrada começa e vamos fazer ao vivo aqui. E é assim que a Bíblia diz, e é assim que ordenamos e começamos este tempo sagrado. Ok, então o que temos aqui, Martin?
Bem, temos uma mescla de cristianismo e judaísmo. Com certeza. Misturamos os dois. Tem havido muito falatório sobre isso. Todo mundo diz que essa é a cultura e é assim que as coisas funcionam. Então, os dois estão bem mesclados. Mas lembremos-nos da teologia por trás de tudo isso. E isso também não é uma teologia bíblica. Devemos pregar a Cristo e Ele crucificado como nossa expiação. Eles fazem isso, mas também trazem todas as outras coisas. Houve vários oradores políticos, Ben Carson como um deles, mas todos eles enfatizaram a cultura judaico-cristã. Também é importante notarmos que havia muita gente que tomou parte nisso. Certamente, O presidente da CBN, Christian Broadcast Network, deu um discurso. Ben Carson deu um discurso. Várias outras pessoas ao redor do mundo, de diferentes denominações. então eles querem criar esse clima ecumênico para que todos possam entrar. E isso tudo em nome da humanidade, de agora em diante. Agora é o momento principal, uma palavra profética para os Estados Unidos. Jonathan Cahn. E nós também nos tornamos nossos próprios deuses, revogamos os mandamentos de Deus. Nós os removemos das paredes dos lugares públicos, redefinimos a verdade, criamos nossa própria realidade. Há 400 anos atrás, nesta data, as flores de maio navegaram pelas águas do Atlântico e uma nova civilização foi trazida à existência e formada como um vaso consagrado para os propósitos do Todo-Poderoso. Mas esse vaso, os Estados Unidos, também se esqueceu do propósito para o qual foi formado e agora declara guerra contra ele. Como poderemos permanecer? E como Deus pode abençoar uma nação que luta contra seus caminhos, que blasfema seu nome, que silencia sua palavra e difama aqueles que a defendem? Que derrama o sangue de mais de 60 milhões de seus filhos? Podem os sorrisos do céu permanecer sobre ela? Não podem. Essas coisas só levam ao juízo. Deus disse ao profeta Jeremias: pegue aquele vaso e mostre-o ao povo. E então, Ele diz que o Mayflower chegou e que ele deveria ser o instrumento para realizar a obra de Deus. E ele virou suas costas. Permitiu que o secularismo entrasse. Os 10 mandamentos, ele os mencionou. Disse que os colocamos de lado. O que é que isso implica dizer? Que precisamos guardá-los novamente. E se não os trouxermos de volta, o que ele está demonstrando que vai acontecer? Deus vai virar as costas para eles. E o instrumento, que é os Estados Unidos da América, que deveria levar essa mensagem poderosa ao mundo, será destruído. Ora, essa é uma distorção real, um cumprimento da profecia. A América fará uma imagem à besta. A América vai falar como o dragão. E se se quer saber como o dragão falou, precisamos olhar a primeira besta, que foi acionada pelo dragão, que é a igreja e o Estado ditando dogmas morais. A América fará o mesmo. Estão se empenhando nisso. É disso que se trata o discurso dele. Tenho uma pergunta. Você acha que uma massificação como essa, onde o vice-presidente falou, onde dignatários políticos falaram, onde muitos dignatários religiosos falaram, você acha que um encontro enorme como esse será entregue à ideologia de um homem apenas, como Jonathan Cahn? Ou você acha que todos eles estão em harmonia com a mensagem que está sendo transmitida? Tenho certeza que precisam estar. Ninguém vai falar num evento assim se não estiver dizendo, nós concordamos com isso. Se não se enquadrar na mensagem. Você acha que eles teriam
convidado você, Martin, para fazer um discurso, eu duvido. Duvido, não acho que você se encaixaria nisso. Obviamente, isso é uma agenda. E isso é uma agenda que tem que ser televisionada em todo o mundo. E a mensagem está em alto e bom tom. Precisamos voltar aos valores. Valores morais, os 10 mandamentos. Mais uma vez, vamos fazer uma pergunta. Quais 10 mandamentos? Os de Deus ou os do Papa? Os do Papa, não é? Esse poder que, de acordo com o livro de Daniel, mudaria tempos e leis, e certamente o fez. Quebrarás o vaso, pois se o curso de uma nação permanecer inalterado, o mesmo acontecerá com seu fim. Uma casa dividida, uma casa que luta contra sua própria fundação, não pode permanecer de pé. E é por isso que viemos a este solo, no dia 26 de setembro de 2020, e nos reunimos em toda a América e no mundo, porque já está tarde. E isso nos leva a um último mistério. O mistério que está por trás deste mesmo dia e deste mesmo encontro. Quando este dia foi escolhido para o retorno, ninguém percebeu, ninguém tinha ideia. Descobriu-se que este dia era um dia sagrado, separado no calendário hebraico bíblico desde os tempos antigos. É chamado de Shabbat Shuvah. Shabbat significa sábado, que é o dia de hoje. Mas a palavra Shuvah, o que significa? Shuvah significa o retorno. Este dia foi designado desde os tempos antigos para ser o dia do retorno. Este dia foi especificamente consagrado como dia de arrependimento e retorno a Deus, para o retorno de uma nação e o retorno de cada um. Eu fico impressionado. Dá para pegar uma palavra profética como essa, lançá-la no futuro e aplicá-la da maneira como ele fez? Não, não é o jeito certo de fazer. Não é mesmo. Você pode até fazer, mas não está certo. Mas o que ele está anunciando? Que esse é o dia em que a nação vai retornar e fará o que, de acordo com eles, ela tem que fazer profeticamente. Mas a Bíblia me diz que quando fizerem isso, quando fizerem uma imagem à besta, quando a igreja e o Estado se unirem, eles vão falar como um dragão. E o dragão não é Deus, mas o inimigo de Deus. Há uma palavra designada desde os tempos antigos para ser lida hoje. E é esta. Tiku Shofar Bitzion Kadsu Som Kiru Atzara. E o que isso significa? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. É isso que diz aqui. Ajuntai os anciãos. Chorem os sacerdotes e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Este é o momento escolhido. Este é o momento profético. Nós estamos agora nessa assembleia, aquela assembleia solene, e hoje em todas as partes deste planeta, nas sinagogas dos filhos de Israel, os pergaminhos estão sendo abertos pelos rabinos, nessa mesma escritura, e eles estão proclamando por todo mundo: convocai uma assembleia solene. E para sustentar essa mensagem de que todo mundo vai declarar uma assembleia solene, ele traz outros oradores proeminentes e eles vão confirmar que todos eles estão alinhados. Ora, Martin, e se finalmente todo mundo realmente se alinhar? E se acrescentarmos a isso a mudança climática, para que o mundo secular também possa participar? E se, por fim, um pequeno grupo se levantar e dizer:
Com licença, não podemos compactuar com isso. Você acha que isso aumentaria a popularidade desse grupo? De jeito nenhum. Você acha que isso poderia levar a uma perseguição? Acha que talvez haja leis que você possa tirar vantagem de tudo isso, como discutimos na palestra anterior? E que as pessoas que instituem essas leis podem pensar estarem prestando um serviço a Deus? Exatamente. Essa é uma questão muito séria. Ele diz ser profético, e, em certo sentido, ele tem toda a razão. Tem toda a razão. O problema é que ele traz a exposição profética de maneira equivocada, pois nega uma coisa daqui, outra dali, pega um festival e o aplica a esse dia em particular, e seja lá o que for. Mas a essência é que isso é um cumprimento profético. Então vamos analisar alguns outros oradores que em seguida sustentam o que ele diz. Antes que eu peça que vocês orem conosco, eu gostaria de agradecer a todos que vieram hoje. Quero que você saiba que isso está sendo transmitido ao vivo para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Que Deus abençoe a vocês online e a vocês que vieram aqui. Olá a todos, meu nome é Sam Brownback, embaixador da Liberdade Religiosa Internacional. Em 2009, fui senador dos Estados Unidos pelo estado de Kansas e eu tenho a responsabilidade de dar as desculpas aos nativos americanos pelo tratamento nos Estados Unidos. Foi assinado pelo Congresso dos Estados Unidos em 2009 pelo presidente Barack Obama, mas, infelizmente, essas desculpas nunca foram colocadas em público para os nativos americanos. E hoje nós fazemos isso, com a presença do Dr. Nigel Big Pond, um amigo meu, alguém com quem trabalhei nessa causa por muitos anos. Oficialmente colocamos em andamento essas desculpas aos nativos dos Estados Unidos da América. Eu recebo esse pedido de desculpas do ilustre embaixador dos Estados Unidos da América, Sam Brownback, para os nativos da terra. Mas junto com esse pedido de desculpas, em 2006 havia uma profecia que Deus me deu. Eu espero e acho que vai acontecer em breve, que quando o presidente dos Estados Unidos liberasse essas desculpas para as pessoas nativas da terra, a mão de Deus cruzará os Estados Unidos da América e o mundo e curará essa terra. Ok, tivemos atores, basicamente de Hollywood, dizendo que estão juntos nisso. E então tivemos o embaixador Brownback. Sim, embaixador itinerante para a Organização de Liberdade Religiosa Internacional. E eu li que ele tem conexão com o Opus Dei. Então temos outra sociedade secreta católico-romana associada, digamos assim. E estão se desculpando pelo tratamento aos americanos nativos. Não tem nada de errado em se desculpar pelos erros do passado, o que é uma boa coisa. Mas, aliados a isso, temos novamente visões e sonhos e profecias, que novamente são uma fonte externa, desassociada da Bíblia. E aqui, o líder diz, quando isso acontecer, será quando a América se tornará grande novamente. E é aí quando essa culminação acontecerá. Estamos vivendo no limiar da história. Estamos no momento exato dos cumprimentos proféticos de Apocalipse, capítulo 13. Definitivamente. Não dá para não deixar de ver. Não dá. Deixe-me apenas dizer que nós acabamos de receber uma palavra de Israel, de um rabino muito famoso por lá, e ele disse, estamos todos assistindo o evento em Israel, e isso está sacudindo o país inteiro. Estamos muito surpresos com o que vocês estão fazendo nesse dia de arrependimento.
Ronald Reagan estava tomando posse como presidente no mesmo terreno pelo qual nós oramos, e houve uma mudança na América. Não sobre política, mas foi um chamado para um avivamento espiritual. Então, eu quero que todos nós façamos isso em um momento. Quero que você se junte a mim, se estiver sentado e puder se levantar. Vamos levantar as mãos e vamos orar pela vontade de Deus nesta eleição. Sexta-feira passada, outra crise atingiu a América com a morte de uma juíza da Suprema Corte. Isso aconteceu na véspera da festa das trombetas, que também é o início dos 10 dias do retorno. E agora o presidente optou por anunciar neste dia quem será a próxima juíza da Suprema Corte, justo no dia do retorno, às 5 da tarde. O mesmo momento em que essa primeira parte, a Assembleia Solene, está programada para terminar. Nós provavelmente passamos um pouquinho do horário, mas está tudo acontecendo hoje. O que estamos vendo aqui, Martin, é que novamente estão usando o calendário das festas para dizer que certos eventos vão acontecer nesses dias específicos. Ora, é claro que você também pode organizar certos eventos em dias específicos, e isso não necessariamente os torna profético, não é? Então temos que, mais uma vez, dizer que a palavra de Deus deve ser o que nos guia em nossas deliberações. Algum outro comentário? Bem, além disso, ele mencionou Israel. Um famoso rabi estava assistindo desde Israel e que Israel estava agitado por todo esse Com certeza. movimento que acontece. E não é interessante que ele menciona Ronald Reagan? Kahan disse que ele estava presente em 1980, reunidos ali, e que oraram em direção à Casa Branca. E Ronald Reagan se tornou presidente. E você acaba de mostrar no último slide que Ronald Reagan e o Papa tiveram essa aliança. Com certeza. Tudo é profético, de acordo com ele. Eles também tiveram uma agenda profética. E depende de quais óculos você usa. Será que você vê os cumprimentos proféticos conforme o cenário bíblico ou do outro lado? Muito interessante. Olá, eu sou o Dr. Sadish Kumar, pastor do Templo Calvário, a segunda e maior igreja em crescimento do mundo, com 300 mil membros em apenas 15 anos. Que Deus o Pai, que o intento de Deus, que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada através da igreja. Senhor, permita que isso seja liberado agora, no ano bíblico 5781. E a melhor maneira de derrubar as muralhas é com esse instrumento antigo. E se você se juntar a mim agora, todos os chofares, e com grande clamor, que essas paredes da separação, para que possa ser revelado ao povo judeu, Jesus o Messias, como o Messias de Israel. Vamos lá. E Deus ouviu nossas orações baseado em 2 Crônicas 7:14. E Deus interveio e teve misericórdia da América naquela época. Ele levantou Ronald Reagan. Movimentos de oração começaram a se desenvolver. Começamos a ver a virada na Corte Suprema. Vimos o Irã parar de fazer ameaças que estavam fazendo aos Estados Unidos. E Ronald Reagan disse que o comunismo ia cair, e caiu. E 1,3 milhões de judeus daquela época puderam voltar a Israel. E agora há um reavivamento em Israel, daquele encontro. Aqui nós temos essa confirmação novamente, com Ronald Reagan desempenhando uma parte muito importante na cura da ferida. E temos esse reavivamento, que é um reavivamento da confusão, de toda a confusão. E alguns estão aguardando o Messias. Outros dizem que isso é o Messias, alguns dizem que é outro Messias. É uma confusão total. É como Babilônia. E é isso o que Babilônia quer dizer. Confusão. Vamos continuar. Este é o ato de um sumo sacerdote de Israel, e a Bíblia diz que vocês são sacerdotes, e vamos fazer isso juntos. O que nós vamos fazer é orar aos 4 cantos da terra e pedir a bênção de Deus para a salvação, sua vontade e preparação para o avivamento. E nós vamos orar pelos 4 cantos, e começando pelo oeste. Então, todos levantem ambas as mãos.
E vamos orar pelo avivamento e pelo começo do avivamento, a preparação. Então, primeiro, e se você está aqui em Washington, ao redor da nação ou do mundo, junte-se a nós, onde você estiver, enquanto nós oramos. Senhor Deus, erguemos o Oeste e, Senhor, certamente oramos pela América antes, mas pedimos novamente, Senhor, faça com que o seu caminho seja glorificado aqui, Senhor. Venha o teu reino. Agora para o norte. Agora nos voltamos para o norte e vamos orar pelas nações, as nações do norte, e dizemos em hebraico: seja feita a tua vontade. Vamos dizer juntos: seja feita a tua vontade. Pai, nós erguemos as nações do norte, Pai, do Canadá à Rússia. Enquanto erguemos para o leste, vire agora para o monumento de Washington enquanto oramos para as terras do leste. Ao orarmos por reavivamento, há uma barreira que não foi quebrada ainda e que é chave para o reavivamento. 2000 anos atrás, a igreja em Israel era como uma em Jerusalém, mas depois disso, houve uma separação. E o povo judeu seguiu por um caminho sem o Messias, e a igreja se afastou de suas raízes e perdeu o poder do livro de Atos, quando eles estavam juntos, judeu e gentio, um no Messias. E já se passaram 2000 anos sem isso, mas agora Deus está fazendo essa restauração, trazendo de volta o povo judeu ao Messias e a igreja a Israel. Então, precisamos orar por isso. Então, nós vamos orar. Vou orar em nome do povo judeu, arrependimento e bênção para as nações e a igreja, e Kevin vai fazer isso pela parte dos gentios, as nações na igreja. Quer dizer alguma coisa antes de orarmos? Aleluia. Eu só quero dizer que o cristianismo nasceu do ventre do judaísmo e os Estados Unidos têm um cordão umbilical espiritual amarrado à nação de Israel que nunca poderá ser cortado. Aleluia. Quando Jesus disse: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, esse foi o final da nação judaica como a proclamadora do Evangelho. E o Evangelho foi para os gentios. Agora, os judeus podem fazer parte, mas não como nação, como indivíduos, pois quem está em Cristo é semente de Abraão. Aqui temos uma união entre judaísmo e cristianismo, com visões diferentes do Messias. Ele diz: eu orei para que o reino viesse. Qual reino eles estão aguardando? No vídeo anterior que mostramos, ele estava falando sobre o período de paz de 1000 anos na Terra. Exatamente. O que o catolicismo romano está esperando? Um milenialismo. Estão aguardando por um momento em que a igreja governe na Terra. Em outras palavras, um retorno ao que ocorreu na Idade Média. E um retorno ao que os judeus acreditavam 1000 anos atrás. Exatamente. Ou ainda creem, na verdade. Roma governou por 1000 anos sem oposição. Aproximadamente 1000 anos. Então recebeu uma ferida mortal após a reforma ter realizado sua obra. E agora está aguardando pelos próximos 1000 anos de sua glória. Mas nós estamos aguardando um reino cujo arquiteto e construtor é Deus. Jesus Cristo prometeu que voltaria, e quando voltar, essa pedra que não é cortada por mãos humanas golpeará a estátua, e todo o sistema político chegará a um fim. E o reino de Deus será o que reinará para sempre e sempre. Esse é um reino diferente. Esse é um reino de um milênio temporal. Enquanto nós aguardamos um reino eterno, que começa com um milênio no céu, não aqui na terra, onde ocorre o juízo. Porque nada restará com vida na terra quando Jesus vier para levar sua noiva. Nada. Jeremias nos diz que ele viu a terra tremendo. Não havia homens, não havia animais, tudo havia sido destruído. As cidades das nações foram destruídas.
Essa é uma mensagem de paz e segurança. E eis que sobrevirá a repentina destruição. Também gostaria de adicionar que a essa terra destruída, Satanás estará na terra nesse momento. E ele estará desolado. E é isso o que o Apocalipse quer dizer quando o apresenta preso por 1000 anos. Agora, quando eles pregam esse tipo de mensagem, com essa empolgação, dizendo que todas as nações estão se reunindo e o comunismo tem que cair, então a China precisará se alinhar. A China precisará se alinhar. E vimos isso agora com Pompeu, e é isso o que ele queria dizer. E era isso que ele queria dizer. Então, quando todos se alinharem e formarem essa unidade e disserem, finalmente, solucionamos esse problema, e voltarão contra os mandamentos de Deus e implementarão os ensinos de um sistema que usurpou sua autoridade, mudou a lei de Deus e asseverou sua autoridade sobre Deus e sobre a palavra de Deus, então sobrevirá repentina destruição. Então as pessoas terão que escolher seguir a corrente popular ou tomar uma decisão. E a Bíblia diz, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos continuar. O shofar, nas Escrituras, Deus ordenou a trombeta como um vaso de seu poder. Ao som da trombeta, os exércitos de Deus triunfaram. Ao som da trombeta, os muros de Jericó caíram e o inimigo fugiu. O poder do jubileu foi desencadeado. As bênçãos de Deus eram derramadas e então agora vamos soar essas 7 trombetas. E vamos acreditar, enquanto oramos, que isso é um sinal de seu poder, o derramamento de seu poder. Nós vamos orar, nós vamos acreditar no mover de Deus, de tudo o que fizemos, as bênçãos do céu, 7 vezes. Daqui em diante, Senhor, enquanto selamos o retorno e o poder de Deus, agora, Senhor, que o som do Teu poder saia pelo mundo, em nome de Jesus e Yeshua. Vamos lá! Bem, as nações vão ouvir essa trombeta e a mudança virá. Vamos deixar isso bem claro. Onde é que isso aconteceu? No Washington Mall de Washington. E foi uma cerimônia independente ou foi uma cerimônia nacional? Foi uma cerimônia internacional. Aham, foi até mesmo uma cerimônia internacional. Isso é um cumprimento da profecia. Bom, nós sabemos o que Roma disse, a fim de unir todas as diversas facções. O movimento carismático deveria desempenhar uma parte muito importante. Essa foi uma decisão do Vaticano II. Por quê? Por causa do dom de línguas. Aham. Porque tem católicos que falam em línguas e protestantes que falam em línguas. É por isso que se tem um movimento carismático católico. Porque, como você disse, assim como a mudança climática é a cola para o movimento dominical, o falar em línguas é a cola para a união de protestantes e católicos. É preciso unir as facções religiosas. É aí onde entram os movimentos carismáticos. Não dá para uni-los com base em doutrinas, pois as doutrinas são as mais diversas possíveis, humanamente falando. Mas temos o clima unindo o braço secular com o religioso e temos toda uma catástrofe junta em um partido. Agora, precisamos analisar algumas dessas questões. Aqui temos um vídeo onde Sid Roth, com diversas pessoas proeminentes, está basicamente orando pelas mesmas coisas.
Para mim, é fascinante como esse homem, que também é um judeu messiânico, traz o falar em línguas a essa questão. Vamos dar uma olhada nisso. Cantor James Meyer. Sopra a sua arma uma trombeta de prata. Agora que temos a atenção de Deus, deixe-me apresentar o nosso convidado que vai profetizar e orar em línguas pela nossa nação. Por que em línguas? A crise da nossa nação requer uma oração perfeita e uma fé perfeita que pode apenas ser alcançada por orar em línguas. Esse show é interativo, o que significa que todos nós temos que orar em inglês e em línguas. E isso inclui você em casa também. Quero dizer, fazendo parte. Ore como se sua vida estivesse ameaçada. Ore por você, por sua família e pela sua nação. Porque a nossa única escolha é o presidente Trump. Você deve orar e você deve votar. Todos comecem a orar em línguas. E vocês em casa também. Martin, estou sem palavras, mas acho que precisamos dizer alguma coisa, apesar disso. Vou pegar minha Bíblia. Posso apenas dizer alguma coisa antes de você começar? Antes de eu me tornar adventista, eu frequentava uma igreja carismática. Então eu tenho uma empatia pessoal com as pessoas que falam em línguas. Eu também. Mas se tirarmos um tempo para ouvir o que a Bíblia diz E compararmos com o que você sabe sobre falar em línguas, em algum momento você precisa dar o seu testemunho. Você está tentando tirar o corpo fora, mas nós vamos pegar você a qualquer hora. eu darei, em algum momento. Você alguma vez falou em línguas? Não, minha esposa e eu fomos a uma semana pentecostal do falar em línguas, para aprender como falar em línguas e tudo mais. Eu daria a versão completa disso em outra oportunidade. Ok. Isso é uma promessa? Sim, Ok. Agora nós o pegamos. Se tivermos que definir algo na Bíblia, temos que ir primeiro ao local onde ocorreu. Essa é a definição do que o fenômeno significa. E o momento onde ocorreu pela primeira vez está em Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Aqui outra vez temos todos concordemente no mesmo lugar. E vamos ter todos concordemente em outro lugar.
E os dois grupos concordantes estarão em extremidades opostas da balança, e um vai perseguir o outro. Então temos que saber de que grupo concordante queremos fazer parte, não é? E diz, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Temos uma primeira ocorrência. E vamos ter uma definição do que aconteceu. E em Jerusalém estavam habitando judeus e religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estou lendo na versão Almeida Corrigida e Fiel. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Essa é a definição. Dialectos, literalmente em nossa própria língua materna. Então, se houvesse alemães ali, e eles estavam ouvindo Pedro, ou qualquer um dos discípulos ali falando em alemão. Exato. Ou francês, ou qualquer outra língua debaixo do sol. Na verdade, os nomes são até mencionados aqui. Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia. Então, temos uma lista de línguas faladas. Diz aqui no verso 11, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Eles entenderam plenamente. E naquela época, o Evangelho tinha que ir para todas as nações. Havia um punhado de discípulos apenas, e Deus deu-lhes o dom. O dom, algumas vezes, tem sido manifestado em tempos modernos. Eu já ouvi histórias incríveis na África. Histórias como as do Bosquímano, que recebeu o dom de línguas e pôde falar o idioma que normalmente não fala. Ele descobriu as verdades sobre o Evangelho. Há muitos casos. Na verdade, já ouvi relatos de pessoas ouvindo a nossa série Ataque Total e ouvindo isso em seu próprio idioma. E algumas pessoas já me disseram isso, mas não tenho conhecimento em primeira mão. Então não vou me delongar nisso. Mas é bem possível que esse dom ainda está sendo manifestado hoje. Mas esse é o ponto da primeira definição. O que é bonito para mim, no caso do falar em línguas no Pentecostes, todos estavam reunidos para a festa. Havia gente de todo o mundo. E agora o Evangelho tem que ir para essa gente. Então, para mim, o que é bonito nisso tudo é que, em Babel, Deus separou todos por causa da transgressão. E aqui, Ele quer que todo mundo ouça o Evangelho verdadeiro. Então, Ele mesmo deu o dom de línguas para que as pessoas pudessem compreender novamente. Para mim, isso é algo muito bonito. Muitos anos atrás, eu fiz uma palestra chamada O Carisma do Espírito. Talvez você possa colocar o link na descrição, que é um estudo bíblico. Posso resumir aqui que, obviamente, tem os que se baseiam em 1 Coríntios, capítulo 14, para esse dom de línguas. Mas esse capítulo está escrito com um paralelismo antitético. O que isso significa? Você tem uma tese e uma antítese, e as coloca uma ao lado da outra. Então, duas coisas paralelas. Uma, como deveria ser, e outra, como não deveria ser. Não vou dar todo um estudo bíblico. O link vai estar na descrição. Mas 1 Coríntios 14 não é algo que sustenta o jeito moderno de falar em línguas. Na verdade, é algo que o rejeita, porque a palavra mais importante, até onde eu sei, nesse capítulo, é a palavrinha mas.
onde ele contrasta o que deveria ser do que o que não deveria ser. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas conhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. As pessoas dizem que Paulo aqui está dizendo do que se trata o falar em línguas. Mas, na verdade, ele está citando um ditado. Ele era um homem muito letrado. E está citando um ditado que era o entendimento comum da experiência que aconteceu com as sacerdotisas sibilinas. E aos sacerdotes, quando eram obscurecidos, falavam em línguas. Encontramos isso em muitas religiões pagãs, que pessoas falam na mesma língua que agora temos sendo manifestada dentro do cristianismo. E logo ele diz no verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Em outras palavras, profetizar no sentido de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Então cita o ditado, seguido de um mas. O que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Em outras palavras, ele está dizendo, não é desse jeito. Em vez disso, pregue o Evangelho. Não é isso que fazemos. Na realidade, ele continua, dizendo no verso 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Ele não é a favor de uma linguagem inarticulada. Ele é contra isso. Na verdade, vai mais além e diz, no verso 23, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Ele está dizendo, fale uma língua normal. É disso que se trata. Ele está provavelmente se referindo a se alguém entrar numa igreja, num salão, e se tiver gente falando em alemão aqui, francês ali, holandês, acolá, vão dizer, o que está acontecendo aqui? Exatamente. Então, o ponto é, não vou fazer o estudo bíblico sobre isso agora. Você pode adicionar o link para o Carisma do Espírito lá na descrição, onde falamos sobre isso detalhadamente. Toda a carta aos Coríntios é uma carta de repreensão. Ele está repreendendo suas práticas. E uma delas era o falso uso das línguas. E hoje está sendo reinterpretada de uma maneira como se fizesse parte da experiência cristã. Caso contrário, você não tem uma experiência cristã. Há uma citação no Espírito de Profecia que acho que devemos analisar. Esse aqui vem do livro Reavivamento e seus Resultados, e diz, o espírito de fanatismo tem dominado certa classe de observadores do sábado. Ali ela está falando até mesmo de observadores do sábado, que estavam fazendo mau uso do dom. Eles não têm bebido senão levemente da fonte da verdade e não estão familiarizados com o espírito da mensagem do terceiro anjo. Algumas dessas pessoas têm formas de culto a que chamam de dons e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Tem uma linguagem confusa, sem sentido, a que chamam língua desconhecida. Desconhecida não só ao homem, mas ao Senhor e a todo o céu. Tais dons são manufaturados por homens e mulheres ajudados pelo grande enganador, o fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na Igreja de Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais de fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião a menos que experimentem momentos de poder e de alegria. Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfico. Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo do que antes da reunião.
pois sua satisfação não proveio da devida fonte. A mais proveitosa reunião para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Martin, isso é uma religião verdadeira. Fazer tal confusão e ruído e achar que Deus precisa atrair nossa atenção ao fazer algumas coisas específicas é, na verdade, representar falsamente o caráter de Deus. Permita-me falar do seu testemunho, onde você disse que estava aguardando o Padre, pois não conseguia falar com Cristo. Sim, Primeiro tinha que conseguir a atenção de Jesus por meio de alguém mais, ou por outros meios. ou por outros meios. Totalmente correto. Basicamente, o que temos aqui é um movimento que está usando o falar em línguas para reunir as facções religiosas. E se a norma é a sua experiência, então a palavra não é mais a norma. A experiência se torna a norma. E todos os que têm uma experiência similar devem ter a mesma fonte de inspiração. Mas e se essa fonte não estiver em harmonia com a palavra de Deus? Definitivamente. Do outro lado, O que é interessante é que todas essas visões diferentes estão se juntando nisso. conectando-se. Nem todos os que fazem parte desse movimento chamado Return talvez falem em línguas. Nem todos os que fazem parte dessas crenças de que você precisa guardar as festas, sabe? Mas tudo está mesclado nesse único... Temos uma confusão babilônica de muitas manifestações religiosas distintas. E um grupo aqui diz, eu me identifico com essa parte. O outro grupo ali diz, eu me identifico com essa parte. Alguns, na verdade, são repelidos por algumas coisas que ocorrem, mas conseguem se identificar com as mudanças climáticas. Então, estamos criando, ou eles estão criando, um movimento que possui alguma coisa que satisfaz a todos eles. E por amor ao bem comum, encontrarão um denominador comum, sobre o qual todos poderão concordar. E com isso, Jonathan Cahn disse, os mandamentos foram postos de lado. E os mandamentos são tão lógicos que até a mente secular se agradará se houver leis restritas trazendo a moralidade de volta a esse mundo. E mesmo não concordando com o prisma religioso, pode concordar com o prisma social. E o domingo é a saída, porque pode ser baseado no meio ambiente. Era o que eu iria dizer. Então, mesmo se você não quiser ter nada a ver com essas questões religiosas, ainda tem o clima que pode unir tudo. Então, se recebe a marca da besta na testa, que significa que você está religiosamente alinhado com a legislação e acha que está fazendo um serviço a Deus ao guardar o domingo. Caso você seja do mundo secular, você recebe a marca na mão, porque você age conformemente, embora não seja religiosamente convicto a isso. E é por isso que diz, na sua mão ou na sua testa. Não como Deus disse, em ambos. A marca de Deus tem que estar na testa e na mão. É preciso estar convicto e agir conformemente. Que Deus dê ao seu povo sabedoria, pois a questão é uma guerra contra o governo de Deus, contra os mandamentos de Deus, e especificamente o quarto mandamento, que provê sua autoridade. Existe um usurpador. Os reformadores disseram que o papado é que era o sistema do anticristo. Eles mudaram a lei de Deus, mudaram os tempos, até Melanchthon já mencionava isso. E será a questão dos eventos finais. Que tomemos as decisões corretas. Oremos. Pai Celeste,
O mundo está aumentando a marcha para colocar de lado os preceitos de Deus e adorar os preceitos do papado. Oro para que concedas sabedoria ao teu povo para discernir que as grandes cerimônias estão aí para distrair a mente das realidades bíblicas. Ajuda-nos a discernir. Ajuda-nos a ver. Senhor, que quando soar a trombeta e os instrumentos musicais tocarem, que a grande cerimônia de curvar-se a um ídolo não nos afete, porque a palavra de Deus nos informou e nos solidificou e nos fundamentou na verdade ao ponto de não sermos abalados. Abençoa teu povo. Convoca teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.